O desejado de todas as nações. Capítulo 27. Podes tornar-me limpo. Este capítulo se baseia em Mateus capítulo 8, versos 2 a 4, capítulo 9, versos 1 a 8 e 32 e 34, Marcos capítulo 1, versos 40 a 46, capítulo 2, versos 1 a 12 e Lucas capítulo 5, versos 12 a 28. De todas as doenças conhecidas no Oriente, era a lepra a mais temida. Seu caráter incurável e contagioso, o terrível efeito sobre as vítimas, enchiam de temor os mais valorosos. Entre os judeus, era considerada um juízo sobre o pecado, sendo por isso chamada o açoite, o dedo de Deus. Profundamente arraigada, inextirpável, mortal, era tida como símbolo do pecado. A lei ritual declarava imundo o leproso. Como pessoa já morta, era excluído das habitações dos homens. Tudo que tocava ficava imundo. O ar era poluído por seu hálito. Uma pessoa suspeita dessa moléstia devia se apresentar aos sacerdotes, que tinham de examinar e decidir o caso. Sendo declarado leproso, era separado da família, isolado da congregação de Israel e condenado a conviver unicamente com os aflitos de idêntico mal. A lei era inflexível em suas exigências. Os próprios reis e principais não estavam isentos. Um monarca atacado dessa terrível moléstia tinha de renunciar ao cetro e fugir da sociedade. Separado de amigos e parentes, devia o leproso sofrer a maldição de sua enfermidade. Era obrigado a publicar a própria desgraça, a rasgar os vestidos, a fazer soar o alarme, advertindo todos para fugirem de sua contaminadora presença. O grito "impuro! Impuro!", soltado em lamentosos tons pelo pobre exilado, era um sinal ouvido com temor e aversão. Na região do ministério de Cristo, havia muitos desses sofredores, e as novas de sua obra chegaram até eles, suscitando um lampejo de esperança. Mas desde os dias do profeta Eliseu, nunca se ouvira falar de coisa tal como a cura de uma pessoa atacada dessa moléstia. Não ousavam esperar que Jesus fizesse em seu benefício aquilo que nunca realizara por homem algum. Houve, entretanto, alguém em cujo coração a fé começou a brotar, mas não sabia como se aproximar de Jesus. Excluído como estava do contato dos semelhantes, como se haveria de apresentar ao médico? E cogitou se Cristo o curaria a ele. Deter-se-ia para atender a uma pessoa que se julgava estar sofrendo sob o juízo de Deus? Não haveria de, à semelhança dos fariseus e mesmo dos médicos, proferir sobre ele uma maldição, advertindo-o a que fugisse da morada dos homens? Pensava em tudo quanto lhe fora dito de Jesus. Nenhum dos que lhe buscavam o auxílio fora repelido. O infeliz decidiu procurar o Salvador. Embora excluído das cidades, podia ser que acontecesse atravessar-lhe o caminho em algum atalho das montanhas ou encontrá-lo enquanto ensinava fora das cidades. Grandes eram as dificuldades, mas constituía essa sua única esperança. O leproso é guiado ao Salvador. Jesus está ensinando à margem do lago e o povo reunido ao seu redor. Ficando à distância, apanha algumas palavras dos lábios de Jesus. Observa-o a colocar as mãos sobre os enfermos. Vê o coxo, o cego, o paralítico e os que estavam a perecer de várias moléstias erguerem-se com saúde, louvando a Deus por seu livramento. A fé se lhe avigora no coração. Aproxima-se mais e mais ainda da multidão reunida. As restrições que lhe são impostas,
a segurança do povo e o temor com que todos o olhavam, tudo foi esquecido. Pensa tão somente na bendita esperança da cura. Esse doente oferece um repugnante espetáculo. A moléstia fizera terríveis incursões e é horrível ver-se-lhe o corpo em decomposição. Ao avistá-lo, o povo recua apavorado. Comprimem-se uns contra os outros a fim de escapar-lhe ao contato. Alguns tentam impedi-lo de se aproximar de Jesus, mas em vão. Ele não os vê nem os ouve. Suas expressões de repugnância não o atingem. Vê unicamente o Filho de Deus. Não escuta senão a voz que comunica a vida ao moribundo. Avançando para Jesus, atira-se-lhe aos pés com o grito: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus replicou: Quero, sê limpo. E pôs-lhe a mão em cima. Operou-se imediatamente uma transformação no leproso. Sua carne tornou-se sã, os nervos sensíveis, firmes os músculos. A aspereza e escamosidade peculiares à lepra desapareceram, sendo substituídas por suave colorido, como o da pele de uma saudável criança. Jesus recomendou ao homem que não divulgasse a obra que realizara, mas fosse imediatamente apresentar-se com uma oferta no templo. Essa oferta não podia ser aceita enquanto os sacerdotes não examinassem o homem, declarando-o inteiramente livre da moléstia. Embora de má vontade para realizar esse serviço, não se podiam eximir ao exame e decisão do caso. As palavras da Escritura mostram com que força Cristo advertiu o homem quanto à necessidade de silêncio e ação pronta, e advertindo-o severamente, logo o despediu, e disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Houvessem os sacerdotes sabido os fatos concernentes à cura do leproso, e seu ódio para com Cristo os teria levado a dar sentença desonesta. Jesus queria que o homem se apresentasse no templo antes que qualquer rumor acerca do milagre chegasse aos ouvidos deles. Assim se poderia obter uma decisão imparcial, sendo ao leproso purificado permitido mais uma vez unir-se com a família e os amigos. Tinha Cristo ainda outros intuitos ao recomendar silêncio ao homem. O Salvador sabia que seus inimigos estavam sempre buscando limitar-lhe a obra e desviar dele o povo. Sabia que, se a cura do leproso fosse propalada, outras vítimas dessa terrível doença haviam de aglomerar-se em volta dele e então ergueriam o brado de que o povo se contaminaria pelo contato com elas. Muitos dos leprosos não empregariam o dom da saúde de modo a torná-la uma bênção para si mesmos e para outros, e atraindo a si os leprosos, acusá-lo-iam de estar violando as restrições da lei ritual, e assim seria prejudicada sua obra quanto à pregação do Evangelho. O acontecimento justificava a advertência de Cristo. Uma multidão de gente presenciara a cura do leproso e estavam ansiosos de ouvir a decisão dos sacerdotes. Quando o homem voltou para os amigos, grande foi o excitamento. Não obstante a precaução de Jesus, o homem não fez esforço nenhum para ocultar a cura. Na verdade, impossível teria sido escondê-la, mas o leproso divulgou-a. Imaginando que era somente a modéstia de Jesus que ditara essa restrição, saiu proclamando o poder desse grande restaurador. Não compreendia que toda manifestação dessa espécie tornava os sacerdotes e anciãos mais decididos a eliminar a Jesus.
O homem restaurado sentia ser deveras preciosa a graça da saúde. Regozijou-se no vigor da varonilidade e no ser restituído à família e à sociedade, e julgava ser impossível abster-se de dar glória ao médico que o pusera são. Esse seu ato, porém, de divulgar o caso, deu em resultado prejuízo para a obra do Salvador. Fez com que o povo se aglomerasse em torno dele em tal multidão que foi forçado a interromper por algum tempo seus labores. Todo o ato do ministério de Cristo era de vasto alcance em seus desígnios. Envolvia mais do que o ato em si mesmo parecia encerrar. Foi o que se deu no caso do leproso. Ao passo que Jesus ministrava a todos quantos iam ter com ele, anelava beneficiar os que não iam. Ao mesmo tempo que atraía os gentios e os samaritanos, almejava chegar aos sacerdotes e aos mestres excluídos pelos preconceitos e tradições. Não deixou de tentar meio algum pelo qual pudessem ser alcançados. Ao enviar o leproso aos sacerdotes, proporcionou-lhes o testemunho calculado a desarmar-lhes os preconceitos. Haviam os fariseus declarado que os ensinos de Cristo eram contrários à lei dada por Deus mediante Moisés, mas suas instruções ao leproso purificado de apresentar uma oferta segundo a lei refutavam essa acusação. Era suficiente testemunho para todos quantos estivessem dispostos a convencer-se. Os dirigentes em Jerusalém tinham enviado espias a fim de procurar qualquer pretexto para matar a Cristo. Ele respondeu apresentando-lhes uma prova de seu amor pela humanidade, seu respeito pela lei e o poder que tinha de libertar do pecado e da morte. Assim lhes deu testemunho: deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Aquele que deu no monte o preceito, amai os vossos inimigos, exemplificou ele próprio o princípio não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo. Os mesmos sacerdotes que haviam condenado o leproso ao banimento atestaram-lhe a cura. Essa sentença, proferida e registrada publicamente, constituía firme testemunho em favor de Cristo. E ao ser o homem reintegrado sadio na congregação de Israel, sob a afirmação dos próprios sacerdotes de que não havia nele vestígio da moléstia, tornou-se vivo testemunho de seu benfeitor. Apresentou alegremente a oferta e engrandeceu o nome de Jesus. Os sacerdotes estavam convencidos do divino poder do Salvador. Foi-lhes dada a oportunidade de conhecer a verdade e serem beneficiados pela luz. Rejeitada, ela passaria para nunca mais voltar. Muitos rejeitaram a luz. Ela não foi, todavia, dada em vão. Foram tocados muitos corações que, por algum tempo, não deram disso sinal. Durante a vida do Salvador, sua missão parecia despertar pouca correspondência de amor da parte dos sacerdotes e mestres. Depois de sua ascensão, porém, grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. A obra de Cristo em purificar o leproso de sua terrível doença é uma ilustração de sua obra em libertar a alma do pecado. O homem que foi ter com Jesus estava cheio de lepra. O mortal veneno da moléstia penetrara-lhe todo o corpo. Os discípulos procuraram impedir o mestre de o tocar, pois aquele que tocava num leproso tornava-se, por sua vez, imundo. Pondo a mão sobre o doente, porém, Jesus não sofreu nenhuma contaminação. Seu contato comunicou poder vitalizante. Foi purificada a lepra. O mesmo se dá quanto à lepra do pecado, profundamente arraigada, mortal e impossível de ser purificada por poder humano. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco.
desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres. Mas Jesus, vindo habitar na humanidade, não recebe nenhuma contaminação. Sua presença tem virtude que cura o pecador. Quem quer que lhe caia de joelhos aos pés, dizendo com fé: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo, ouvirá a resposta: quero ser limpo. Em alguns casos de cura, Jesus não concedeu imediatamente a bênção buscada. No caso da lepra, todavia, tão depressa foi feito o apelo, seguiu-se a promessa. Quando pedimos bênçãos terrestres, a resposta à nossa oração talvez seja retardada ou Deus nos dê outra coisa que não aquilo que pedimos. Não assim, porém, quando pedimos livramento do pecado. É sua vontade limpar-nos dele, tornar-nos seus filhos e habilitar-nos a viver uma vida santa. Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Na cura do paralítico de Cafarnaum, Cristo tornou a ensinar a mesma verdade. Foi para manifestar seu poder de perdoar pecados que o milagre se realizou. E a cura do paralítico também ilustra outras preciosas verdades. É plena de esperança e animação e, do ponto de vista de sua relação para com os astutos fariseus, encerra igualmente uma advertência. Como o leproso, esse paralítico perdera toda a esperança de restabelecimento. Sua doença era resultado de uma vida pecaminosa e seus sofrimentos amargurados pelo remorso. Por muito tempo apelara para os fariseus e os doutores, esperando o alívio do sofrimento mental e físico. Mas eles friamente o declaravam incurável, abandonando-o à ira de Deus. Os fariseus consideravam a doença como testemunho do desagrado divino e mantinham-se à distância do enfermo e do necessitado. Todavia, muitas vezes esses próprios que se exaltavam como santos eram mais culpados que as vítimas que condenavam. O paralítico achava-se de todo impotente e, não vendo nenhuma perspectiva de auxílio de qualquer lado, caíra no desespero. Ouvira então falar das maravilhosas obras de Jesus. Foi-lhe dito que outros, tão pecadores e desamparados como ele, haviam sido curados. Até mesmo leprosos tinham sido purificados. E os amigos que relatavam essas coisas animavam-no a crer que também ele poderia ser curado caso fosse conduzido a Jesus. Desfaleceu-se-lhe, no entanto, a esperança ao lembrar-se da maneira por que lhe sobreviera a enfermidade. Temeu que o imaculado médico não o tolerasse em sua presença. Não era, entretanto, o restabelecimento físico que desejava tanto, mas o alívio ao fardo do pecado. Se pudesse ver a Jesus e receber a certeza do perdão e a paz com o céu, estaria contente de viver ou morrer segundo a vontade de Deus. O grito do moribundo era: "Oh, se eu pudesse chegar à sua presença!" Não havia tempo a perder. Já sua consumida carne começava a mostrar indícios de decomposição. Rogou aos amigos que o conduzissem em seu leito a Jesus, o que empreenderam de boa vontade. Tão compacta, porém, era a multidão,
que se apinhara dentro e nos arredores da casa em que se achava o Salvador, que impossível foi ao doente e aos amigos ir até ele, ou mesmo chegar-lhe ao alcance da voz. Jesus estava ensinando na casa de Pedro. Segundo seu costume, os discípulos sentaram-se-lhe bem próximo, em torno, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. Estes tinham ido como espias, buscando motivo de acusação contra Jesus. Além desses oficiais, apinhavam-se a multidão mista, os sinceros, os reverentes, os curiosos e os incrédulos. Nacionalidades diversas e todos os graus sociais se achavam representados. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. O espírito de vida pairava por sobre a assembleia, mas fariseus e doutores não lhe discerniam a presença. Não experimentavam nenhum sentimento de necessidade e a cura não era para eles. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Repetidamente procuraram os condutores do paralítico abrir caminho por entre a multidão, mas debalde. O enfermo olhava em derredor de si com indizível angústia. Quando o tão ansiado socorro tão perto estava, como poderia renunciar à esperança? Por sugestão sua, os amigos o levaram ao telhado e, abrindo um buraco no teto, baixaram-no aos pés de Jesus. O discurso foi interrompido. O Salvador contemplou o doloroso semblante e viu os suplicantes olhos fixos nele. Compreendeu. Tinha atraído a si aquele perplexo e duvidoso espírito. Enquanto o paralítico ainda se achava em casa, o Salvador infundira-lhe convicção na consciência. Quando se arrependera de seus pecados e crera no poder de Jesus para o curar, as vitalizantes misericórdias do Salvador haviam começado a beneficiar-lhe o anelante coração. Jesus observara o primeiro lampejo de fé transformar-se em crença de que ele era o único auxílio do pecador e vira-o tornar-se mais e mais forte a cada novo esforço para chegar à sua presença. Agora, em palavras que soaram qual música aos ouvidos do enfermo, o Salvador disse: Filho, tem bom ânimo. Perdoados te são os teus pecados. O fardo de desespero cai da alma do doente, repousa-lhe no espírito a paz do perdão, brilhando-lhe no semblante. O sofrimento físico desaparece e todo o seu ser é transformado. O impotente paralítico estava curado, perdoado o culpado pecador. A fé singela aceitou as palavras de Jesus como o favor de uma nova vida. Não insiste em nenhum outro pedido, mas queda em jubiloso silêncio, demasiado feliz para se exprimir em palavras. A luz do céu irradiava-lhe da fisionomia e o povo contemplava a cena com assombro. Os rabis haviam esperado ansiosamente a ver que faria Jesus com esse caso. Lembravam-se de como o homem apelara para eles em busca de auxílio e lhe tinham recusado esperança ou simpatia. Não satisfeitos com isso, haviam declarado que ele estava sofrendo a maldição de Deus por causa de seus pecados. Tudo isso lhes acudiu novamente à lembrança ao verem o enfermo diante de si. Observaram o interesse com que todos contemplavam a cena e experimentaram terrível temor de perder a influência sobre o povo. Esses dignitários não trocaram palavras, mas olhando-se leram no rosto uns dos outros o mesmo pensamento de que alguma coisa se devia fazer para deter a onda dos sentimentos.
Jesus declarara que os pecados do paralítico estavam perdoados. Os fariseus tomaram essas palavras como blasfêmia e conceberam a ideia de apresentá-las como pecado digno de morte. Disseram em seu coração: ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Fixando sobre eles o olhar, sob o qual se acovardaram e recuaram, disse Jesus: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoados te são os pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então aquele que fora levado a Cristo num leito, pôs-se de pé num salto com a elasticidade e o vigor da juventude. A vitalizante seiva estua-lhe nas veias. Cada órgão de seu corpo rompe em súbita atividade. As cores da saúde sucedem ao pálor da morte próxima. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Ó maravilhoso amor de Cristo, inclinando-se para curar o culpado e o aflito. A divindade compadecendo-se dos males da sofredora humanidade e suavizando-os. Ó maravilhoso poder assim manifestado aos olhos dos filhos dos homens! Quem pode duvidar da mensagem de salvação? Quem pode menosprezar as misericórdias de tão compassivo Redentor? Nada menos que poder criador era necessário para restituir a saúde àquele decadente corpo. A mesma voz que comunicou vida ao homem criado do pó da terra, transmitiu-a ao moribundo paralítico. E o mesmo poder que dera vida ao corpo, renovara-lhe o coração. Aquele que na criação falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu, comunicar a vida à alma morta em ofensas e pecados. A cura do corpo era um testemunho do poder que renovara o coração. Cristo pediu ao paralítico que se erguesse e andasse, para que saibais, disse ele, que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. O paralítico encontrou em Cristo cura tanto para o corpo como para a alma. A cura espiritual foi seguida da restauração física. Essa lição não devia ser desatendida. Existem hoje milhares de vítimas de sofrimentos físicos, os quais, como o paralítico, estão anelando a mensagem: perdoados estão os teus pecados. O fardo do pecado, com seu desassossego e insatisfeitos desejos, é o fundamento de suas doenças. Não podem encontrar alívio enquanto não forem ter com o médico da alma. A paz que unicamente ele pode dar, comunicaria vigor à mente e saúde ao corpo. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Nele estava a vida, e ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus é espírito vivificante e possui ainda o mesmo poder vitalizante que tinha quando na terra curava o doente e assegurava o perdão ao pecador. Perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades. O efeito produzido sobre o povo pela cura do paralítico foi como se o céu se houvesse aberto, revelando as glórias do mundo melhor. Ao passar o homem curado por entre a multidão, bendizendo a Deus a cada passo e levando sua carga como se fosse uma pena, o povo recuava para lhe dar passagem e, presa de assombro, fitavam-no falando entre si brandamente em segredo: hoje vimos prodígios. Os fariseus estavam mudos de espanto
e esmagados pela derrota. Viram que não havia aí lugar para seu ciúme excitar a multidão. A maravilhosa obra operada no homem que haviam entregue à ira de Deus impressionara por tal forma o povo que no momento os rabis foram esquecidos. Viram que Cristo possuía um poder que tinham atribuído unicamente a Deus. Todavia, a suave dignidade de sua atitude apresentava assinalado contraste com o porte altivo deles. Ficaram desconcertados e confundidos, reconhecendo, mas não confessando, a presença de um ser superior. Quanto mais forte era a evidência de que Jesus tinha poder na terra para perdoar pecados, tanto mais firmemente se entrincheiravam na incredulidade. Da casa de Pedro, onde tinham assistido ao restabelecimento do paralítico por sua palavra, saíram para maquinar novos planos a fim de reduzir ao silêncio o Filho de Deus. A enfermidade física, se bem que maligna e fundamente arraigada, debelou-a o poder de Cristo. A da alma, porém, firmou o império sobre os que fecharam os olhos à luz. A lepra e a paralisia não eram tão terríveis como a hipocrisia e a incredulidade. Na casa do paralítico restaurado, foi grande o regozijo quando ele voltou para a família, conduzindo com facilidade o leito em que, pouco antes, fora vagarosamente levado de perto deles. Reuniram-se-lhe em torno com lágrimas de alegria, mal ousando crer no que seus olhos viam. Ali estava ele em sua presença, no pleno vigor da varonilidade. Os braços que tinham visto sem vida estavam prontos a obedecer imediatamente à sua vontade. A carne, contraída e arroxeada, achava-se agora rosada e fresca. Caminhava com passo firme e desembaraçado. A alegria e a esperança achavam-se-lhe impressas em cada linha do rosto, e uma expressão de pureza e paz havia substituído os vestígios do pecado e do sofrimento. Daquele lar ascenderam jubilosas ações de graças, e Deus foi glorificado por meio do Filho, que restituíra a esperança ao abatido e força ao aflito. Esse homem e sua família estavam dispostos a dar a vida por Jesus. Nenhuma dúvida lhes enfraquecia a fé, nenhuma incredulidade lhes maculava a lealdade para com aquele que lhes levara luz ao ensombrado lar.